Oi, turminha. Vamos à nossa aula de hoje, tá? Capítulo 8 sobre divisibilidade. Inicialmente, a gente vai só mexer com noção de divisibilidade. Nós vamos fazer as contas para numa próxima aula a gente identificar os critérios de divisibilidade, quando um número é divisível ou não. Mas para essa aula não, nós vamos fazer as divisões justamente por causa das perguntas que ele quer saber se eu consigo dividir, se eu não consigo dividir, se dá para ser feita uma produção, não dá para ser feita uma produção. A primeira coisa que eu peço, gente, que essa primeira parte eu vou só ler o que está no livro, mas uma segunda parte eu vou mostrar fazendo as contas, tá? Para que vocês prestem atenção. Então, eu quero que o livro esteja aberto de vocês. Nós estaremos mexendo hoje com a página 137 e 138, ok? A primeira parte é a seguinte, está escrito o seguinte, lá em cima, as caixas de bolas de tênis. A produção diária de uma fábrica de bola de tênis é de 17.482 bolas. As caixas de embalagem são para 3 bolas. Então, nós temos uma produção enorme de bolas de tênis, só que as caixas só cabem 3 bolas em cada uma, cada caixa. Aí ele pergunta, é possível embalar o total dessas bolas deixando todas as caixas cheias? Será que essas 17.482 bolas de tênis, eu colocando naquelas caixas todas, vai caber todas, não vai sobrar nenhuma, vai sobrar, vai faltar? Você tem que fazer a conta, apesar que já está feita. E na mesma linha ele pergunta, e se a produção for aumentada para 54.321 bolas? Será que vão caber todas elas nessas caixas que cabem só 3 e não vai sobrar nenhuma? Se vocês olharem embaixo, ele fez as duas contas. A primeira, de 17.482, dividido por 3, porque em cada caixa cabe 3. Vocês reparam que sobrou 1. Então, quer dizer, não vai caber todas, vai sobrar bola, certo? E quando tem a produção de 54.321 que dividir por 3, não sobrou nada. Deu 18.107 caixas e não sobrou bola nenhuma, ok? Então, agora com vocês, eu vou dar uma pausa no vídeo e nós vamos fazer alguns itens desse particípio. Está na linha de baixo, agora livro aberto, porque vocês só vão me ver com a mão escrevendo, tá? Fazendo essas contas e a minha voz, mas vocês têm que estar com o livro do lado, para vocês saberem o que está escrito, o que ele está pedindo. Nós temos item do A até o J, certo? Eu vou fazer com vocês 5 itens desse. Eu vou ler a pergunta e vocês vão ver as contas que eu vou fazer para responder o exercício. Ok, pessoal? Então, livro aberto. Vou dar um pause e vou começar a fazer esses exercícios com vocês. 5 deles, desses itens todos, ok? 1 minuto. Vamos lá, pessoal? Todo mundo na página 137, onde está escrito participe, lá embaixo. Nós vamos resolver algum daqueles itens que estão lá embaixo, tá? Estão na página 137 e continuam na 138. Então, ele diz o seguinte. As figurinhas de um álbum são vendidas em envelopes. Cada envelope contém 4 figurinhas. Em um dia foram impressas 56.862 figurinhas. Eu vou responder o item B e C. O item B fala o seguinte, quantos envelopes foram feitos? O que eu vou fazer? Ele disse para a gente, tá? Que a produção diária era, vou colocar aqui, de 56.862 figurinhas, certo? E elas vão ser colocadas em envelopes e cada envelope cabe 4 figurinhas, tá? Ele quer saber quantos envelopes foram feitos. Pessoal, esse exercício eu vou resolver pelo método curto, né? Como eu acho que um ou outro, são poucos que fazem esse método, mas preste atenção que você vai entender o que eu estou fazendo, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro verificar o 4. Desculpa, o 5. O 5 dá para dividir por 4? Dá 1. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1 vezes 4, 4. Para 5, falta 1. Porque 1 vezes 4, 4. Para chegar no 5, falta 1. Coloquei o 1, que é o resto, tá? Vou abaixar o 6, certo? Agora eu vou fazer divisão. 16 dividido por 4, dá 4.
4 vezes 4, 16. Para 16, nada, não falta nada. 16 para 16 não falta nada. Vou abaixar o 8. Agora eu vou ficar 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 8, nada. Ok? Vou abaixar o 6. Dá o quê? 1. 1 vezes 4, 4. Para o 6, tá? 1 vezes 4, 4. Para chegar no 6, faltam 2, certo? Vou abaixar o último 2. Vou fazer 22 dividido por 4. Dá 5. 5 vezes 4, 20. 20 para 22, sobram 2. Vou acabar aqui porque não tem mais nada para baixar, ok? Então, a pergunta foi a seguinte: quantos envelopes foram feitos? Foram feitos 14.215 envelopes. Isso no item B. E o item C pergunta: sobrou alguma figurinha? Sim, sobrou, ó. Sobrou 2 figurinhas, que não deram para colocar nos envelopes, porque cada envelope cada 4. Ok? Então, deu 14.215 figurinhas no item B. E o item C perguntou, sobrou alguma? Sim, sobrou 2. Ok? Vou dar uma pause para continuar com esse mesmo, participe uma outra alternativa, tá? 1 minuto. Continuando, tá, pessoal? Agora eu vou resolver o item E. Vocês reparem que até deixei o livro aqui do lado para vocês verificarem que nós estamos na página 137, tá? O item E. Só que o item E tem uma informação acima dele, tá? Tá escrito assim: e se fossem impressas 65.268 figurinhas? Item E. Com envelopes de 4 figurinhas, sobraria alguma? Não sei, eu preciso fazer a conta. Vamos lá? Então, eu sei que são o quê? 65.268, tá? Que ele disse que se a produção fosse impressa de 65.268. Vamos dividir por 4, tá? Que o item ele falou assim, tá? E se tivesse essa produção e os envelopes tivessem 4, será que vai sobrar algum? Não sei, vamos fazer a conta, tá? Mesma coisa, vou fazer o modo rápido. Vou pegar o 6 e dividir por 4, vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Para 6, faltam 2, certo? Abaixo o 5. Agora, vou fazer 25 dividido por 4. Dá quanto? 6. 6 vezes 4, 24. 24 para 25, faltam 1, certo? Vou abaixar o 2. 12 dividido por 4, dá 3. 3 vezes 4, 12. Para 12, nada, certo? Abaixo 6. 6 dividido por 4, dá 1. 1 vezes 4, 4. Para 6, faltam 2. Abaixo 8. 28 dividido por 4, dá 7. 7 vezes 4, 28. Para 28, nada. Pessoal, estou fazendo a continha assim, mas vocês têm que estar com a tabuada também do lado para vocês não se perder. Vou fazer aquela continha, faz a tabuada, tá? Nós já estamos num tempo que eu não vou ficar mostrando toda hora a tabuada. Como falei para vocês. Tá com dúvida? Faz a continha. 7 vezes quanto para chegar no 28? Faz 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4, 28. Então é o seguinte, ele perguntou, com envelopes de 4 figurinhas, sobraria alguma? Não, ó, não sobrou nenhuma. Deu certinho. A pergunta é, sobraria alguma? Não. Se eu tivesse perguntado quantos envelopes foram feitos, 16.317, tá? Mas ele queria saber se sobraria algum. Não, não sobrou nada, o resto deu 0. Ok? Então, vou dar um pause, porque agora eu vou fazer o F e depois o G, ok? Nesse mesmo exercício. 1 minuto só. Voltando, tá? Agora ele fala o seguinte, no item F, ele fala assim, com envelopes de 6 figurinhas, sobraria alguma? Então, agora eu vou colocar em cada envelope 6 figurinhas. Ele quer saber, vai sobrar alguma? Gente, eu não sei, eu tenho que fazer a conta, tá? Eu sei que foram impressos 65.268, que é esse valor que ele deu acima, tá? Do item E. Eu estou fazendo F, estou fazendo G, estou fazendo o que ele está pedindo. Então, será que 65.268, se eu colocar 6 figurinhas em cada envelope, vai sobrar? Não sei, eu preciso fazer a conta, né?
Então, vamos fazer a conta? 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6. Para 6, nada. Preste atenção agora o que eu vou fazer, tá, pessoal? Vou abaixar o 5. 5 dá para dividir por 6? Não, não dá para dividir. Eu vou ter que abaixar um outro número, olha. Vou abaixar o 2. É a segunda vez que eu abaixo. Quando acontece isso, que duas vezes você abaixa um número que ainda não deu para dividir, eu vou ter que colocar o 0 aqui, tá? Tem horas que você vai colocar 0 e vírgula se o número precisasse de mais casas, tá? Mas nesse caso, só vou colocar o 0, ok? E agora eu vou continuar dividindo. Vou dividir 52 por 6. Quanto vai dar? É só ver na tabuada qual número chega perto do 52. É o 8. 6 vezes 8, ou 8 vezes 6, dá 48. 48 para 52, é só lá ver, gente. 48, 49, 50, 51, 52. É 4. Então, vamos colocar o 4. Vou abaixar o 6, certo? E agora vamos. 46 dividido por 6 dá 7. 7 vezes 6, 7 vezes 6, 42. Para 46, 42, 43, 44, 45, 46. 4. Vamos abaixar o 4. Vamos baixar esse 8 agora. 48 dividido por 6 dá quanto? 8. 8 vezes 6, 48. Para 48, nada. A pergunta é, com envelopes de 6 figurinhas, sobraria algum? Também não sobra. Deu certinho, deu 10.878 envelopes, tá? Não sobraria nenhum, tá? A pergunta é, sobraria alguma? Não, não sobraria. O resto deu 0, ok? Vamos agora, esse era o item F. Gente, acompanhando, eu não vou colocar toda hora o item F, G, se vocês não estiverem prestando atenção. Vocês veem que muitas vezes eu coloco, mas eu quero que vocês estejam atentos às contas. Agora eu vou fazer o item G. O item G perguntou, com envelopes de 8 figurinhas, e se eu colocasse agora 8 figurinhas? Eu já testei com 4, eu já testei com 6, e se eu pegasse agora esse número e colocasse 8 em cada uma? Será que vai sobrar ou não vai? Vamos verificar. Lembrando, eu só vou saber se eu fizer a conta. Então, eu vou pegar aqui, ó, 65.268, que é o valor que ele me deu no comecinho, tá? Não do item do enunciado. Vocês podem ver que antes do item E tinha essa informação. Vou dividir por 8, tá? 6 não dá para dividir por 8, então vou pegar 65. 65 dividido por 8, na tabuada do 8, o que chega mais perto do 65 é o 8. 8 vezes 8, 64. Para 65, falta um só. 64 mais 1, 65. Certo? Agora eu vou abaixar o 2. Pode ver que 12 dá para dividir por 8, então não preciso colocar 0. Eu só coloquei 0 aqui, porque vocês viram que eram 2 vezes que eu baixei. Eu baixei uma vez aqui, deu, ó. 12 deu para dividir por 8. Então, ok. Quanto vai dar? Mais próximo é 1. 1 vezes 8, 8. Para 12, 4. Abaixo, 6. Tá? 46 dividido por 8. Da tabuada do 8, qual que chega mais próximo? 5. 5 vezes 8, 40. Para 46, 6. Abaixo, 8. Estou baixando esses números, tá? 68 dividido por 8, o que chega mais próximo da tabuada do 8 é o 8. 8 vezes 8, 64. 64 para 68, 4. Não tem mais nada para baixar. Acabou aqui. Aí a pergunta é, com envelopes de 8 figurinhas, sobraria alguma? Sobraria, ó. Sobrariam 4, porque não deu para continuar fazendo a conta. Não deu a divisão exata. Então, com 8 figurinhas em cada envelope, vai sobrar 4. Ok? Vou dar uma pause, que eu ainda vou fazer mais um exemplo, e depois voltando no final, para orientar vocês a tarefa de casa. Ok? 1 minuto só. Pessoal, vamos ao nosso último exemplo, antes de orientar as tarefas e terminar de ler o texto, né? Na página 138, lá em cima, está escrito o seguinte. Dividindo 12 por 4, a divisão é exata, ou seja, dá resto 0, o resto é 0. Por isso, dizemos que 12 é divisível por 4, tá?
E agora eu vou fazer o H com vocês. Ele diz o seguinte, o número 56.862 é divisível por 4. Depois ele pergunta, é divisível por 6? E a pergunta, por quê? Então, ele está te dando 3 perguntas. A primeira nós já fizemos aqui, olha. Ele perguntou, tá? No item H, 56.862 é divisível por 4? Não, não é divisível por 4 porque deu o resto 2. A divisão não foi exata, tá? Então, nesse caso, já respondi a primeira pergunta. No mesmo item H, ele pergunta, o número 56.862 é divisível por 4? Não. Por que não? Porque o resto não dá exato, tá? Não é uma divisão exata. E aí ele pergunta o mesmo exercício. E por 6? Bem, por 6 eu não fiz essa conta. Então, eu vou fazer essa conta, tá? Para saber se é ou não. Então, eu vou pegar aqui, tá? Vou colocar 56.862 e vou dividir por 6, tá? Eu não preciso fazer novamente por 4, que eu já tinha feito, tá, gente? Eu só respondi. Vou fazer agora isso daqui para saber se ele é divisível por 6. Vou pegar esses dois números, tá? 56 dividido por 6. Na tábua do 6, o que chega mais próximo é o 9. 9 vezes 6, 54. 54 para 56, faltam 2. 54, 55, 56, faltam 2. 2. Abaixo 8, tá? 28 dividido por 6. Na tábua do 6, que chega próximo ao 28, é o 4. 4 vezes 6, 24. 24 para 28, 24, 25, 26, 27, 28. Faltam 4. Então, eu coloco aqui 4. Abaixo 6. Agora, 46 dividido por 6. O mais próximo, na tábua do 6, é o 7. 7 vezes 6, 42. 42 para 46, 42, 43, 44, 45, 46. Sobram 4. Abaixo 2. 42 dividido por 6 dá 7. 7 vezes 6, 42. Então, ele pergunta no item H, e por 6? Por 6 é divisível, dá para dividir. Quer dizer, esse número aqui é divisível por 6. Por quê? Porque dá resto zero, porque a divisão dá exata, ok? Então, agora, vocês viram assim que nesse exercício ele fez 3 perguntas. Se era divisível por 4, nós vimos aqui que ele não era divisível por 4 porque tinha resto, o resto não dava exato, tá? A divisão não era exata. Então, eu já respondi. É divisível por 4? Não. Por quê? Porque a divisão não é exata. Aí ele perguntou, é divisível por 6? Sim, é divisível por 6. Por quê? Porque da divisão exata. Ok? O resto é zero. Ok? Então, agora eu vou dar uma pause. Eu vou orientar vocês a tarefa de casa, do que nós vamos fazer, e dar uma última explicaçãozinha do que está escrito na página 138. Tá, pessoal? Um minuto só. Oi, pessoal. Finalizando a aula de hoje, só vou terminar de ler o texto que está na página 138. Espero que vocês estejam com o livro ainda do lado de vocês e orientar a tarefa de casa. Na página 138, depois que a gente fez aquele participe, que eu mostrei algumas divisões, ele diz o seguinte, o número 54.321 é divisível por 3. Não tem a divisão, tá? A divisão é exata, com o resto zero. Enquanto 17.482 não é divisível por 3. O resto não é zero, tá? Aí está dizendo embaixo, é possível saber a resposta sem precisar dividir? Sim. Se o exercício quiser apenas saber se o número é divisível ou não, sim. Nesse caso que a gente fez agora desses exercícios e dos exercícios que eu vou dar para vocês tarefa de casa, há necessidade de fazer a divisão, porque justamente ele queria saber quantas caixas aquelas bolas de tênis iam dar, ou quantos envelopes eu conseguiria fazer com um determinado número de figurinhas, tá? Mas, voltando, é possível? Sim. Nos próximos exercícios, ou seja, na próxima aula que a gente vai conhecer isso. Vamos aprender a identificar um número que é divisível por 2, por 3, por 4, por 5 e por outros números sem efetuar a divisão. Tá? Que serão a próxima aula nossa sobre critérios de divisibilidade. Tá? Quando o exercício só precisar saber se eu consigo dividir ou não aquele número por 2 ou por 3. E assim por diante.
está em negrito ainda. O número natural é divisível por outro quando a divisão do primeiro pelo segundo é exata, ou seja, o resto é zero, certo? Isso só está introduzindo uma próxima aula nossa, mas nessa tarefa de casa nós vamos fazer todas as continhas normalmente. Só que essa tarefa de casa nós vamos fazer algumas agora. Depois nós vamos fazer alguns outros exercícios na próxima aula, ok? Então, o que nós vamos fazer para a correção de tarefa de casa? No caderno, copiando enunciado, tudo do jeito que eu sempre peço para vocês, tá? Então, será assim. Na página 138, o exercício 1. O exercício 1, tá? Ele coloca a Júlia, e a Júlia fez 4 continhas, 4 divisões, tá? E está dizendo o seguinte, está perguntando, nem tudo que Júlia fez está correto. Refaça a lição corrigindo o que ela errou. Ou seja, tem 4 continhas que a Júlia fez, o item A ela dividindo um número para o outro, ela dividiu, e algumas estão erradas. Então, eu vou ter que refazer algumas, pode ser que estejam certinhas, tá? Está certinha do jeito que ela fez, mas algumas não estão certas. Lembrando que a Júlia fez pelo processo rápido, aquele que eu falei para vocês, tá? Que eu ensinei. Ela fez pelo processo rápido. Quando ela fazia um número multiplicado por outro, quanto faltava para dar aquele outro número? Ela fez pelo processo rápido, tá? Então, nós vamos fazer o exercício 1, que eu vou ter que refazer essas contas para conferir se está certo ou não. Se a primeira ela fez certo, ok, está certa. A segunda, ela errou, porque a conta certa seria essa. E aí eu vou mostrar a conta certa, certo? Nós vamos fazer o exercício na página 138, o exercício 2A e B. Apenas o A e o B. Mas para fazer esse exercício, dá uma lida num quadro que tem acima, ou seja, até copie esse quadro, que ele fala sobre quando o número é divisível, o que é número par ou número ímpar. Então, copiem esse quadro, ok? Então, na página 138, o exercício 1 e o 2A e B. Na página 139, nós vamos fazer o exercício 5A. Apenas o 5A. Que ele coloca 5 números, no enunciado tem 5 números, e no item A ele fala o seguinte, efetue a divisão desses números por 3. Vamos dividir todos eles por 3. Verifique se vai dar resto, quanto vai ser o resto, ou se vai dar divisão exata. Simplesmente só isso, tá? Na página 139, também o exercício 12, tá? Que o exercício 12, ele pergunta quais dos números abaixo são divisíveis por 6. Tem 6 números. Vamos dividir todos eles por 6 e vamos ver quais deles dá a divisão exata. Porque lembra que eu li antes, um número natural é divisível por outro quando o primeiro número dá para dividir pelo segundo e o resto dá 0, tá? E na página... Então, depois eu volto a repetir todos. E na página 140, o exercício 14, tá? Tem 5 itens. Item A, B, C, D, para fazer todos. No enunciado, ele diz assim, efetue as divisões por 5. Ele dá 4 números e quer que você divide por 5, todos eles. Depois ele vai fazer umas perguntas, se o primeiro foi divisível, se não foi, se teve resto, se não teve. É isso que você vai responder em cada um deles. Ok, pessoal? Então, ficou assim. Página 138, exercício 1 e 2A e B. 139, exercício 5A e 12. E página 140, exercício 14. O caderno, copiando enunciado, com todas as continhas, não só resposta, tá? Continhas lá, não quero só resposta, ok? Só resposta para mim não adianta, ok, pessoal? Então, vocês estão vendo assim que até a aula acabou um pouquinho mais cedo. O que a gente vai fazer? Em vez de ficar parado, já que pagou mais cedo, já que está fresca a memória do que a gente viu agora, já começa adiantando isso, tá? Lembrando só mais uma coisa, não esqueçam de enviar o material e não esqueçam, gente, de fazer legível. As fotos também tirar bonitinha, porque algumas fotos vocês tiram tão rápido que sai embaçada, sai tremida, eu não consigo ver, tá? E aí eu não consigo corrigir. Ok, pessoal? Então, sossegados, façam com calma essa atividade. Se necessário, volte o vídeo, assistam várias vezes,
para poder resolver ela com calma que vocês conseguem. Vocês viram que a tarefa de casa tem um monte de exercício, tem 22 exercícios. Eu dei só esse para fazer por enquanto. Quando a gente prender a outra aula, nós vamos voltar a fazer alguns desses também. Ok, pessoal? Então, crianças, até a próxima aula.